Olá pessoal, eu sou o Breno Lucano, criador do blog de filosofia Portal Veritas. Todos conhecem Marco Aurélio, o autor de Meditações, suas famosas Meditações de Marco Aurélio, aquele livrinho que é um dos principais livros do estoicismo, especialmente do estoicismo imperial. Marco Aurélio, um imperador romano estoico do filme Gladiador. E justamente a partir de seu filme Gladiador, nós conhecemos apenas dois filhos dele. Nós conhecemos apenas Lucila e Cômodo. Agora, Marco Aurélio teve vários filhos. Vamos conhecer um pouco esses outros filhos, ou pelo menos o que se sabe a respeito desses outros filhos. Antes, contudo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim vocês estarão sempre a par de todas as nossas atualizações. Vamos lá, então. Antes, é interessante que nós façamos um rápido apanhado histórico de Marco, para que vocês possam entender um pouco o momento histórico em que Marco estava vivendo, para que nós possamos entender um pouco também do momento histórico dos seus filhos. Todos nós sabemos, Marco nasceu no ano de 121, e no ano de 128 ele foi inscrito no Colégio dos Sálios, o primeiro colégio sacerdotal em que ele foi inscrito, portanto com 7 anos de idade. O Colégio dos Sálios era uma confraria religiosa que fazia cultos a Marte, o deus da guerra. Muito tempo depois, ele vai fazer parte também do Colégio dos Álgores. Quando ele assume o principado, ele assume o título de Augusto, ele ascende também ao Colégio dos Álgores, com o título de Sumo Pontífice, que é um título religioso dos imperadores, que é o título que o Papa tem hoje, Sumo Pontífice. No ano 136, ele se torna noivo de Seiona Fábia, filha de Lúcio Aélio. Adriano tinha um pretendente, o imperador Adriano, para sucedê-lo, que era o Aélio, Lúcio Aélio. Só que esse cara, ele morre. Ele chega até adotar o título de César, né? Fica Aélio César, mas ele morre. Com a morte dele, o plano de sucessão de Adriano tem que ser alterado. Ele queria que esse Aélio fosse o próximo imperador, mas ele morre. Isso não acaba não acontecendo. Com a morte dele, ele adota como filho um proeminente senador romano chamado Antonino. Mas ele faz isso com a condição de que o filho desse Aélio César, a filha, Fábia, fosse dado em casamento a um outro jovem chamado Marco Aurélio, que deveria ser adotado por Antonino. Então Adriano pensou em tudo. Ele pensou na sua sucessão imediata, que seria por Antonino, e na sucessão de Antonino, que seria por Marco Aurélio, que já estaria casado com a filha daquele Aélio que morreu, que ele queria. Então ele pensou nas 2 gerações seguintes. E ele se torna noivo, então, Marco, da filha dele, desse Seiona, no ano 136. Ele tinha, portanto, 15 anos de idade. Em 138, Adriano morre, Antonino assume o principado. Uma vez Adriano morto, Antonino já príncipe, ele desfaz o acordo, desfaz o noivado de Marco, que continua sendo filho adotivo, mas ele dá a filha dele, que é Faustina, que é a própria prima de Marco, em casamento. Então, esse noivado de Seiona é desfeito em 138, quando Adriano morre, e Antonino dá a própria filha dele em casamento, até para fortalecer os laços consanguíneos. Embora essa Faustina fosse prima dele, mulher, né, do próprio Antonino, Faustina I. Em 139,
Marco se torna questor e é reconhecido, recebe o título de César. Ele passa a ser César Marco Aurélio Antonino. O título de César não significa que o cara é imperador, ele é apenas o pretendente. O título de imperador de fato, o que dá esse título de imperador é o título de Augusto, não é a César. César é apenas o pretendente. Em 140 ele se torna cônsul pela primeira vez. Em 145 se torna cônsul pela segunda vez. E se casa com Faustina. Em 145 é quando ele começa a ler Ariston de Quios, uma informação que eu já passei várias vezes em vários vídeos. E é quando ele começa a estudar o estoicismo bem mais profundamente. Nesse ano, 145, quando ele começa a ler Ariston de Quios, que foi um aluno de Zenão. Em 147, ele assume o título de Tribunício Apotestas. Gradativamente, até o ano 161, Marco vai assumindo vários degraus da hierarquia romana. Até que em 161, então, ele assume o degrau máximo, que é quando, então, ele se torna príncipe, Augusto. Os filhos agora, propriamente dito, ele teve 13 filhos. O Gladiador mostra apenas 2, mas na verdade são 13. Ele teve muitos filhos. A maioria deles morreu criança. Então, no ano 147, ele tem Ana Aurélia Galéria Faustina, que morre no ano 161, quando ele assume o principado. Morre com 14 anos, né? Então, em 149, ele tem Ania Lucila, que é a que aparece no filme Gladiador, que morre em 181, amando do irmão Cômodo, né? Que manda matar ela. Ela na verdade, ela está envolvida na conspiração que pretendia tirar Cômodo do poder. Cômodo, então, exila ela na ilha de Capri, onde o imperador Tibério também se exilava, e lá ela é assassinada. Em 149, nasce uma irmã, a irmã gêmea de Lucila, nascem as duas. Mas ela morre logo em seguida, em 150. Não descobri o nome dela, não sei se ela tem nome. Em 150, nasce Tito Aélio Antonino. E morre em 161. Em 150 nasce também o irmão gênio de Tito. De Tito Aélio, né? Que é o Tito Aurélio Aurélio. Tito Aélio Aurélio. São 2 irmãos gêmeos. Eles nascem em 150, os 2 morrem em 161. Em 162, nasce Adriano. Foi um outro filho que lhe deu o nome de Adriano em homenagem ao avô adotivo, o imperador Adriano. Em 150, nasce Domitia Faustina. Domitia é o nome da mãe consanguínea de Marco. E deu homenagem, portanto, à neta, né? 159, nasce Fadila. Morre em 192. Em 160, nasce Cornifícia. Cornifícia é o nome da irmã de Marco Aurélio, Ania Cornifícia Faustina. Ela deu o nome da filha em homenagem à irmã. Cornifícia morre durante o governo de Caracalla, em algum momento durante o governo de Caracalla. Em 161, nasce Fulvio Antonino. Em 161, nasce Cômodo. Em 162, nasce Marco Ânio Vero. Morre em 69. E, finalmente, em 170, nasce Víbia Aurélia Sabina, que morre também em algum momento no governo de Caracalla.
Agora, nós temos algumas informações a respeito de alguns desses filhos. Nós não temos informações de todos, evidente, até porque muitos morreram quando eram bem pequenos ainda. Alguns nós temos, então, informações, como, por exemplo, a própria Lucila, que aparece no filme Gladiador. Ela se casa com Lúcio Vera, que é o irmão adotivo. Quando Adriano morre, ele deu antes, mandou que Antonino adotasse Marco Aurélio e adotasse o filho daquele Seiônio, que ele queria, que morreu. O filho dele é Lúcio Seiônio também. Adriano morre e ele tira o Lúcio de plano da sucessão, fica só Marco Aurélio. Quando Antonino morre, Marco Aurélio era o único pretendente, ele sobe então ao trono, mas ele também coloca do seu lado o irmão que Adriano queria, o irmão adotivo que Adriano queria, e que Antonino tinha descartado. Ele assume então o nome de Lúcio Vero. Vero é o sobrenome da família de Marco Aurélio. E ele dá a própria filha, Lucila, em casamento com esse irmão adotivo, até para poder fortalecer também os laços dinásticos. Lucila, evidentemente, como é casada com Augusto, já que Lúcio Vero é um Augusto, é um imperador, ela também recebe o título de Augusta. Lucila Augusta. Em 169, quando termina a guerra com os Espartos, Vero morre. E imediatamente Marco Aurélio dá a mão de Lucila em casamento a um dos seus generais, já idoso, inclusive, que é o Cláudio Pompeano. Entretanto, em 182, Lucila se envolve na conspiração contra Cômodo, ela é exilada em Capri, como eu falei anteriormente, e é finalmente executada. Um outro filho, que nós temos algumas informações, é o Fulvio Antonino, que é o irmão gêmeo de Cômodo. É sabido que o nascimento de Fulvio, assim como de Cômodo, eles foram comemorados em moedas. Moedas foram cunhadas com o nome dos dois. A história Augusta narra uma criança mais fraca que Cômodo. Né? Cômodo parece que tinha uma saúde mais forte e o Fulvio tinha uma saúde um pouco mais debilitada. As cartas de Frontão trocadas com Marco Aurélio narra que Fulvio estava com tosse, mas já estava melhorando. E assim como é costume na época, os filhos das eminências, de todas as eminências e os grandes nomes, eles são prontamente deificados pelo Senado. O Senado torna essas pessoas importantes deuses, assim como tornou Fulvio Antonino. Essa criança se tornou um deus e foi adorado. Houve templos levantados em honra dele e foi adorado até o século III, quando o imperador Máximo Traz abole o culto aos imperadores e às eminências que haviam antes sido deificadas. O próprio Marco Aurélio se tornou um deus posteriormente também. Os dois filhos gêmeos, Antonino e Aélios, que eu falei lá atrás, eles também tiveram o nascimento comemorado em moedas, que tinham a inscrição escrita assim: Temporum felicitas, a felicidade destes tempos. Parece que Marco Aurélio queria que o filho Antonino fosse o sucessor, mas ele, para evitar que acontecesse alguma guerra civil com a morte de Marco Aurélio, ele queria que a sucessão estivesse garantida. Mas acontece que Antonino morre. Antonino morre, assim como Aélio, e os dois então são cremados e as cinzas depositadas no mausoléu de Adriano, onde o próprio Marco Aurélio foi depositado também. Toda a família todos os imperadores e as famílias foram depositados no mausoléu de Adriano a partir de Adriano. Eu não sei dizer até quando isso aconteceu, mas todos eles eram depositados ali.
Marco Aurélio tinha, portanto, dava uma importância muito grande a essa questão da sucessão, né? Um outro filho que também aparece documentado é a Fadila. Naquele momento que acontece no filme Gladiador, aparece só Cômodo e aparece Lucila adulto, mas também tinha outra irmã adulta, que é a Fadila, que não aparece no filme. Fadila, ela se casa com outro senador, que é o Marcos Paduceus Platinos Quintilos, que se torna cônsul em 177, juntamente com Marco. E, posteriormente, ele se torna conselheiro também de Cômodo. Parece que esse Platinos Quintilos ele tinha alguma ambição de se tornar imperador também. Ele tinha alguma esperança de que, uma vez Marco morto, ele se tornasse sucessor. Herodiano nos informa que ele, o Quintilos, ele avisa Cômodo, quando Cômodo já era imperador, que Cleandor, que era o prefeito pretoriano de Cômodo, estava assumindo muito poder no principado. Ele avisa Cômodo que isso poderia ser um problema. E como realmente foi. Cleandor, se vocês, eu posso até fazer um vídeo posteriormente, mas Cleandor se torna um problema sério para Cômodo posteriormente, motivo pela qual ele é executado também. Com a morte de Pertinax, depois que Cômodo morre, um outro general de Marco Aurélio assume, que é Pertinax. Com a morte de Pertinax, Severo assume, dando o início da outra dinastia, a dinastia dos Severos, e Severo manda matar Quintiliano, né, o marido de Fadila, porque ele estava ainda pretendendo assumir o trono. Então, Severo acaba com todos os pretendentes para que ele não corresse riscos. E ele morre no ano de 205. Ele manda matar o marido de Fadila no ano de 205, mas Fadila em si, embora filha ainda de Marco, não se sabe quando que ela morreu. Ela deve ter morrido em algum momento no decorrer do governo de Severo, talvez. E é interessante falar que o próprio Severo ele se considerava filho bastardo de Marco Aurélio, talvez no sentido de fazer com que a sua sucessão, a sua ascensão ao trono fosse mais assegurada, já que ele se dizia filho bastardo de Marco Aurélio. Um outro filho de Marco era Anio Vero. Esse, sim, ele é bem reconhecido como um pretendente à sucessão. Só que ele morre com 7 anos. Nós temos, por exemplo, aí esse busto que foi esculpido em homenagem ao Anio Vero, mas infelizmente ele morre, e com a morte de Anio Vero é que Cômodo então se torna o sucessor. Mas a ideia original era que esse fosse o próximo imperador, nunca Cômodo. Uma outra filha que estava viva também era Ania Cornifícia Menor, aquela que eu falei que o nome Cornifícia tinha sido dado em homenagem à irmã de Marco. Essa Cornifícia Menor é a sobrinha, e a Cornifícia Maior é a irmã de Marco. Quer dizer, a menor era a filha, sobrinha da maior. Na terminologia romana, o maior é como se fosse o primeiro, né? Elizabeth I, Elizabeth II, e por aí vai. E o menor é o segundo. Elizabeth II, Francisco II, e por aí vai. Ela foi casada com Marco Petrônio Sura, Mametiano, que se tornou cônsul em 182. Ela teve um filho chamado Petrônio Antônio, e logo que Cômodo se torna imperador, ele manda matar todos os descendentes, todos os parentes masculinos de Cornifícia, da irmã, né?
para que nenhum deles também ambiciassem o trono. Então, ele manda matar o marido, Mamertiano, e manda matar também o próprio Petrônio Antônio. Uma outra irmã, que nós também temos, isso aqui era o busto de Cornifícia, tá? Que nós temos ainda hoje. Uma outra irmã de Cornifícia, outra filha de Marco Aurélio, era a Vívia Aurélia Sabina. Então nós temos, inclusive, essa inscrição aí, arqueológica, nos fazendo relembrar Sabina. É sabido que na infância ela viajou por todo o Império com Marco Aurélio e Faustino. Ela se casa com Lúcio Antistício Burro, que em 181 se torna cônsul. Quer dizer, já no governo de Cômodo. Só que ele também se envolve na conspiração que pretendia tirar Cômodo do poder. Então Cômodo manda matar Burro, e Sabina, então, ela vai morar nas províncias da África, onde ela se torna uma proeminente cidadã romana. Não se sabe maiores informações a respeito dela, a não ser realmente essa escultura arqueológica que está lá na província da África. Eu não sei se é no Sudão, eu não sei exatamente onde fica isso. Bom, pessoal, então essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês a respeito desses outros filhos que Marco Aurélio tinha, que realmente não eram só Lucila e Cômodo. Evidentemente, se nós fizermos maiores investigações, nós encontraremos talvez uma variação aí de datas. Mas é muito provável que as datas sejam mais ou menos essas mesmas. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês a respeito desses descendentes de Marco Aurélio. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe por aí à vontade. E comente, veja o que vocês acharam desse vídeo. Assim vocês estarão sempre me incentivando a produzir cada vez mais. A gente se encontra por aí. E não se esqueça de assinar o canal. E a gente se encontra então por aí. Até a próxima.